Bom, agora que nós retomamos o modelo linear com a predição de altura em relação à resposta peso, a gente pode incluir mais variáveis nesse modelo. Então, no nosso caso, a gente tem mais uma variável, que é uma variável categórica de 2 níveis, que é o sexo. Então, a gente tem sexo masculino e feminino, e isso pode ser incorporado no modelo dessa forma como a gente colocou aqui em cima. Então, essa aqui é a expressão que a gente precisa usar para incluir ou construir um modelo no R. Pois bem, o que esse modelo nos diz? Né? Esse modelo nos diz que a gente tem um efeito de altura em relação ao peso das pessoas. Esse efeito tem uma certa inclinação e a gente tem também o efeito do sexo, que está relacionado à distância entre essas duas retas. Então, essa distância entre as retas paralelas é o efeito associado ao sexo. Então, independe de quanto você tem de altura, esse efeito vai ser sempre nessa mesma dimensão. Como isso aparece no resumo do modelo? Bom, esse aqui é o resumo do modelo. A gente então tem uma variável categórica de 2 níveis relacionada ao sexo. A mulher vai ser, no caso, o nível basal dessa variável, dummy, que vai ser a variável indicadora que vai representar o sexo no nosso modelo, e o homem vai ter como variável dummy o valor 1. São estimados 3 parâmetros nesse modelo: o intercepto, a inclinação e um efeito associado ao sexo, no caso o nível masculino, e a gente pode representar cada uma das equações preditas para os diferentes níveis da seguinte forma. Então, para o nível basal, a gente tem, nesse caso, em que as variáveis têm essa característica de serem aditivas, a gente tem o intercepto e a inclinação relacionado ao nível basal de mulher. Então, para a estimativa da mulher, o que você precisa é só do intercepto e da inclinação, multiplicando a variável contínua, que no caso é a altura. No caso dos homens, você tem, além desse valor de intercepto que está aqui, você acrescenta a esse valor o valor associado à categoria sexo masculino. Então, a variável dummy masculina ela vai ser acrescida, já que o sexo, no caso dos homens, tem o valor de 1, então você vai acrescer esse intercepto com esse valor dessa estimativa desse parâmetro que está aqui. Então, o que nós temos para homem está aqui representado. A inclinação continua a mesma. Então é isso que a gente tem, são essas duas expressões para representar essas duas retas que estão aqui postas. Uma é o predito pelo modelo para as mulheres e a outra é o predito pelo modelo para os homens. Esse modelo aditivo não prevê nenhuma interação entre as duas variáveis, mas essa interação pode existir. E caso ela exista, ela precisa ser contemplada no modelo. Então, como é que a gente faz para contemplar a interação no modelo? É essa expressão que está aqui. A gente usa os dois pontos, separando as variáveis que a gente quer inserir com interação no modelo, e é dessa forma que a gente faz a construção do modelo no R. Então, essa aqui é o código para a gente incluir a variável altura, mais a variável sexo, mais a interação entre elas para prever o peso de uma pessoa. Então, essa é a forma extensa de escrever isso no código do R. Você pode escrever também de uma outra forma, que é essa forma mais sintética, onde você coloca uma variável multiplicando a outra, e isso nada mais é do que essa representação aqui de forma mais curta. Então, a multiplicação nesse caso significa que você está adicionando cada uma das variáveis e as suas interações também no modelo. Bom, nesse modelo a gente tem, além daqueles 3
parâmetros que haviam sido estimados, a gente tem mais um, que é o parâmetro relacionado à interação, que está aqui representado por esse valor. Vamos ver como é que fica esse modelo. Na sua representação gráfica, aqui está a representação gráfica, e diferentemente do modelo anterior, que era aditivo, a gente tem aqui que as retas não são mais paralelas, elas se cruzam em algum ponto, aqui no caso por volta de 150 centímetros de altura. Então essas inclinações aqui elas são diferentes. A mulher acresce menos a cada unidade de altura do que o homem. O homem acresce mais peso a cada unidade de altura que você tem a mais. Então, essa aqui é a interpretação da interação, ou seja, o efeito de altura no peso, ela é mediada pelo sexo. Vamos ver qual que é a estimativa do modelo com a interação. Para a mulher, por ser um nível basal, a gente vai simplificar a expressão completa desse modelo, que está aqui posta nessa primeira linha, e essa expressão, na sua simplificação, como o nível basal tem sexo como zero, então essa expressão aqui ela desaparece, assim como essa também, multiplicada por zero. Então para a mulher, a simplificação vai ser somente isso, o intercepto estimado mais o parâmetro de inclinação vezes a altura. No caso dos homens, a gente tem acrescido ao intercepto basal um valor, que é esse valor relacionado à variável sexo, o efeito da variável sexo. E acrescido ao valor da inclinação basal, a gente tem esse outro parâmetro que é a interação. O que a gente tem ao final é esse valor aqui como intercepto e a soma dessa inclinação mais a interação, representando aqui a inclinação para os homens, na predição desses modelos. Pois bem, vamos calcular essa predição para a gente ver como a coisa acontece. Então, para uma mulher com 1,61 m, qual seria o predito pelo modelo para uma mulher que tem 1,61 m? A gente simplesmente pega a estimativa do intercepto, aqui, e soma o valor da inclinação multiplicado pela altura, que no caso é 161 centímetros. E esse aqui é o valor resultante dessa conta, então, como isso está representado aqui no modelo. Se a gente for lá pegar uma mulher com 1,61 m, o que o modelo prevê é exatamente esses 54,86 quilos para essa mulher. E para o homem? Para o homem, a gente vai pegar também aquela expressão completa e a gente vai simplesmente adicionar ao intercepto basal o valor estimado para o sexo e acrescentar à inclinação o valor da interação entre altura e sexo. Então, essa expressão que está aqui está calculando, então, para um homem de 1,82 m e o resultado está aqui próximo de 80 kg. Então, se a gente pegar 1,82 m, essa é a estimativa do nosso modelo por volta de 80 kg. Agora que a gente tem todas as possibilidades de modelo associadas a essas duas variáveis preditoras, a gente precisa tomar uma decisão. E essa decisão é qual desses modelos representa melhor os nossos dados.